Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre Direito Administrativo Militar dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula vamos estudar o Estatuto dos Militares, a remuneração dos militares, a pensão militar e o sistema de proteção social dos militares. O Estatuto dos Militares é a principal norma jurídica que regula a vida funcional dos integrantes das Forças Armadas Brasileiras. Essa legislação estabelece os direitos, deveres, obrigações, prerrogativas e responsabilidades dos militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O Estatuto dos Militares está previsto na Lei nº 6.880 de 1980 e representa o conjunto de regras que disciplina a carreira militar no Brasil. Essa lei define princípios fundamentais que orientam a vida militar, especialmente os princípios da hierarquia e da disciplina. A hierarquia corresponde à organização da autoridade em níveis diferentes dentro das instituições militares, estabelecendo relações de comando e subordinação entre os militares. Já a disciplina representa a rigorosa observância das leis, regulamentos, normas e ordens que estruturam o funcionamento das Forças Armadas. Esses princípios são considerados pilares da organização militar e garantem o funcionamento eficiente das instituições responsáveis pela defesa nacional. O Estatuto dos Militares também define quem pode ser considerado militar. De acordo com a legislação, os militares são os integrantes das Forças Armadas que ingressam na carreira por meio de incorporação, matrícula em estabelecimentos de ensino militar ou nomeação para determinados cargos. Esses militares podem ser classificados em militares da ativa e militares da reserva. Os militares da ativa são aqueles que estão em efetivo serviço, exercendo suas funções dentro das Forças Armadas. Já os militares da reserva são aqueles que já cumpriram determinado tempo de serviço e podem ser convocados novamente em situações específicas previstas na legislação. O Estatuto também estabelece regras relacionadas ao ingresso na carreira militar, as promoções, a permanência no serviço ativo, as transferências para a reserva e as situações de reforma. Outro ponto importante tratado pelo Estatuto dos Militares diz respeito aos direitos e deveres dos militares. Entre os deveres fundamentais estão o compromisso com a defesa da pátria, a obediência às autoridades superiores, o respeito à hierarquia, a dedicação integral ao serviço militar e a manutenção da honra e da dignidade da instituição. Ao mesmo tempo, o Estatuto também garante determinados direitos aos militares, como assistência médica, acesso a benefícios previstos na legislação e participação em sistemas de proteção social específicos. Agora vamos falar sobre a remuneração dos militares. A remuneração dos militares corresponde ao conjunto de valores pagos ao militar em razão do exercício de suas funções dentro das Forças Armadas. A remuneração militar possui características próprias e é composta por diferentes parcelas. Entre essas parcelas está o soldo, que representa a parcela básica da remuneração do militar e está relacionada ao posto ou graduação ocupada. Além do soldo, existem adicionais e gratificações que podem ser concedidos de acordo com determinadas condições ou atividades exercidas pelo militar. Esses adicionais podem estar relacionados ao tempo de serviço, a qualificação profissional, a permanência em determinadas funções ou a outras situações previstas na legislação. A estrutura remuneratória dos militares possui regras próprias e é definida por legislação específica que estabelece os critérios para cálculo e pagamento dessas parcelas. Agora vamos falar sobre a pensão militar. A pensão militar é um benefício destinado aos dependentes do militar falecido. Esse benefício possui como objetivo garantir proteção financeira à família do militar após o seu falecimento. A legislação sobre pensão militar passou por diversas alterações ao longo do tempo, o que torna importante compreender a aplicação temporal dessas normas. Isso significa que, dependendo do momento em que ocorreu o falecimento do militar ou do momento em que o direito foi adquirido, podem ser aplicadas regras diferentes previstas nas diversas versões da legislação. A pensão militar pode ser concedida a dependentes legalmente reconhecidos, como cônjuges, companheiros, filhos e outras pessoas que se enquadrem nas condições estabelecidas pela legislação.
As regras que regulam a concessão da pensão militar definem critérios como a ordem de prioridade entre os dependentes, as condições para manutenção do benefício e as hipóteses de perda ou suspensão da pensão. Agora vamos falar sobre o sistema de proteção social dos militares. Esse sistema corresponde ao conjunto de normas e benefícios destinados a garantir proteção social aos integrantes das Forças Armadas e aos seus dependentes. O sistema de proteção social dos militares possui características próprias que o diferenciam do regime geral de previdência social aplicado aos trabalhadores civis. Isso ocorre porque a atividade militar possui particularidades que exigem regras específicas de proteção social. Entre essas particularidades estão a dedicação exclusiva ao serviço militar, as restrições impostas à atividade profissional do militar e a disponibilidade permanente para o cumprimento das missões institucionais. O sistema de proteção social dos militares inclui benefícios relacionados à inatividade, à reforma, à pensão militar e a outras formas de assistência social destinadas aos militares e às suas famílias. Esse sistema busca garantir condições adequadas de proteção social para aqueles que dedicam sua carreira à defesa do país. Portanto, compreender o Estatuto dos Militares, a estrutura da remuneração militar, as regras da pensão militar e o funcionamento do sistema de proteção social dos militares é fundamental para entender como funciona a organização da carreira militar no Brasil. Esses temas são frequentemente cobrados em concursos militares e fazem parte do conhecimento essencial para quem deseja ingressar nas Forças Armadas. Agora vamos estudar o processo administrativo disciplinar militar, os conselhos de justificação e de disciplina, além do regulamento disciplinar para a Marinha. O processo administrativo disciplinar militar é o procedimento utilizado pelas Forças Armadas para apurar condutas irregulares praticadas por militares que possam representar violação às normas de disciplina, ética ou deveres funcionais previstos na legislação militar. Esse processo possui grande importância dentro da estrutura militar, pois a disciplina e a hierarquia são princípios fundamentais para o funcionamento das instituições militares. Qualquer conduta que possa comprometer esses princípios precisa ser analisada, se for o caso, devidamente sancionada por meio dos mecanismos legais previstos. O processo administrativo disciplinar militar tem como objetivo principal apurar os fatos, identificar a responsabilidade do militar envolvido e aplicar as medidas administrativas cabíveis quando houver comprovação de irregularidade. Mesmo sendo um processo administrativo, ele deve respeitar garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, como o direito ao contraditório e a ampla defesa. Isso significa que o militar investigado possui o direito de conhecer as acusações que lhe são imputadas, apresentar defesa, produzir provas e ser assistido por advogado. Dentro do sistema disciplinar das Forças Armadas existem procedimentos específicos para análise de determinadas situações envolvendo militares. Entre esses procedimentos destacam-se o Conselho de Justificação e o Conselho de Disciplina. O Conselho de Justificação é um procedimento administrativo aplicado aos oficiais das Forças Armadas. Esse conselho tem como finalidade avaliar se determinado oficial possui condições de permanecer na carreira militar quando surgem dúvidas sobre sua conduta moral, ética ou profissional. O Conselho de Justificação pode ser instaurado em situações nas quais existam indícios de que o oficial tenha praticado atos incompatíveis com o decoro da classe ou com os valores das instituições militares. Durante o processo do Conselho de Justificação são analisadas as circunstâncias dos fatos, as provas apresentadas e a conduta do militar investigado. Ao final do procedimento, o Conselho apresenta um relatório com suas conclusões, que poderá indicar a permanência do militar na carreira ou a necessidade de seu afastamento das Forças Armadas. Já o Conselho de Disciplina é um procedimento administrativo voltado principalmente para os militares das praças, ou seja, aqueles que não pertencem ao quadro de oficiais. Assim como ocorre no Conselho de Justificação, o Conselho de Disciplina tem como objetivo avaliar a conduta do militar e verificar se ele possui condições de continuar integrando as Forças Armadas. Esse conselho é instaurado quando existem indícios de que o militar tenha cometido faltas graves que comprometam a disciplina ou a honra da instituição. Durante o Conselho de Disciplina também são garantidos o direito de defesa do militar investigado, que pode apresentar provas e argumentos em sua defesa. Após a análise dos fatos,
O Conselho elabora um parecer indicando as medidas que devem ser adotadas pela autoridade competente. Outro instrumento fundamental para a manutenção da disciplina dentro da Marinha do Brasil é o Regulamento Disciplinar para a Marinha. O Regulamento Disciplinar da Marinha estabelece as normas que orientam o comportamento dos militares da Marinha e define quais condutas são consideradas transgressões disciplinares. Esse regulamento descreve as obrigações, os deveres e as condutas esperadas dos militares no exercício de suas funções. Ele também estabelece as sanções disciplinares que podem ser aplicadas quando ocorrem infrações às normas militares. Entre as possíveis punições disciplinares estão advertências, repreensões, detenções disciplinares e outras medidas administrativas previstas no regulamento. A aplicação dessas sanções busca preservar a disciplina e a ordem dentro da instituição militar. O Regulamento Disciplinar da Marinha também estabelece critérios para a aplicação das punições, levando em consideração fatores como a gravidade da infração, as circunstâncias em que ocorreu a conduta e o histórico disciplinar do militar. Além disso, o regulamento define as autoridades competentes para aplicar as sanções disciplinares e os procedimentos que devem ser seguidos durante a apuração das infrações. Portanto, o processo administrativo disciplinar militar, os conselhos de justificação e de disciplina e o regulamento disciplinar para a Marinha representam instrumentos essenciais para garantir a manutenção da disciplina, da ética e da ordem dentro das Forças Armadas. Esses mecanismos asseguram que a conduta dos militares esteja alinhada com os valores institucionais e com os princípios fundamentais que orientam a carreira militar. Agora vamos estudar 3 temas importantes para a compreensão da organização das Forças Armadas, especialmente da Marinha: o serviço militar, a estrutura dos corpos e quadros de pessoal militar da Marinha, as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas e o regulamento da reserva da Marinha. Vamos começar pelo serviço militar. O serviço militar no Brasil é regulamentado principalmente pela Lei do Serviço Militar e possui como objetivo garantir que o país disponha de recursos humanos preparados para a defesa nacional. A Constituição Federal estabelece que o serviço militar é obrigatório para os brasileiros do sexo masculino, nos termos da lei. Essa obrigatoriedade se aplica principalmente aos jovens que atingem determinada idade e devem se apresentar às autoridades militares para realizar o alistamento militar. O alistamento militar normalmente ocorre no ano em que o cidadão completa 18 anos de idade. Após o alistamento, o jovem pode passar por etapas de seleção que irão determinar se ele será incorporado às Forças Armadas para prestar o serviço militar inicial. Durante esse processo são avaliadas condições físicas, psicológicas e outras características relevantes para o desempenho das atividades militares. Nem todos os jovens alistados são necessariamente incorporados ao serviço militar obrigatório. Muitos podem ser dispensados por excesso de contingente ou por outras razões previstas na legislação. Aqueles que são incorporados passam a integrar temporariamente as Forças Armadas, recebendo treinamento militar e participando das atividades relacionadas à defesa nacional. O serviço militar também pode ocorrer em diferentes modalidades, como o serviço militar inicial obrigatório, o serviço militar voluntário e outras formas de prestação de serviço previstas na legislação. Agora vamos falar sobre a estrutura dos corpos e quadros de pessoal militar da Marinha. A Marinha do Brasil possui uma organização interna estruturada em diferentes corpos e quadros que agrupam militares de acordo com suas funções, especializações e áreas de atuação. Os corpos representam grandes áreas profissionais dentro da estrutura da Marinha. Entre esses corpos podem existir, por exemplo, áreas voltadas para operações navais, engenharia, saúde, apoio técnico e outras atividades essenciais para o funcionamento da instituição. Dentro desses corpos existem os quadros de pessoal, que correspondem a agrupamentos específicos de militares que desempenham funções semelhantes ou que possuem formação profissional específica. Essa estrutura permite organizar a distribuição de pessoal dentro da Marinha de forma eficiente, garantindo que cada área conte com profissionais qualificados para cumprir as diferentes missões da instituição. Os quadros também estão relacionados ao desenvolvimento da carreira militar, pois determinam caminhos profissionais específicos dentro da estrutura da Marinha. Agora vamos falar sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas.
A promoção corresponde à ascensão do militar a um posto ou graduação superior dentro da carreira militar. No caso dos oficiais das Forças Armadas, as promoções seguem regras estabelecidas por legislação específica que define os critérios necessários para a progressão na carreira. Esses critérios podem incluir fatores como tempo de serviço, mérito profissional, desempenho em funções exercidas, qualificação técnica e outros requisitos previstos na legislação militar. As promoções também podem ocorrer de acordo com diferentes modalidades, como promoção por antiguidade ou promoção por merecimento. A promoção por antiguidade considera principalmente o tempo de serviço e a posição do militar dentro da hierarquia. Já a promoção por merecimento leva em consideração o desempenho profissional, as qualidades pessoais e a capacidade do militar para assumir responsabilidades maiores dentro da instituição. O sistema de promoções busca garantir que os oficiais mais qualificados e preparados possam assumir posições de liderança dentro das Forças Armadas. Agora vamos falar sobre o regulamento da Reserva da Marinha. A Reserva Militar corresponde ao conjunto de militares que já deixaram o serviço ativo, mas que ainda podem ser convocados em determinadas situações previstas na legislação. O regulamento da Reserva da Marinha estabelece as normas que disciplinam a situação dos militares que passam da ativa para a reserva. Esse regulamento define as condições em que ocorre a transferência para a reserva, os direitos e deveres dos militares nessa situação e as hipóteses em que esses militares podem ser convocados novamente para o serviço ativo. A reserva pode ser classificada de diferentes formas, como reserva remunerada ou reserva não remunerada, dependendo das circunstâncias em que ocorreu a transferência do militar para essa condição. Os militares da reserva continuam mantendo vínculo com as Forças Armadas e podem ser chamados novamente em situações excepcionais, como mobilizações ou necessidades específicas da defesa nacional. Portanto, compreender o funcionamento do serviço militar, a organização dos corpos e quadros da Marinha, o sistema de promoções dos oficiais e o regulamento da reserva é fundamental para entender como funciona a estrutura de pessoal das Forças Armadas. Esses temas fazem parte da base organizacional da carreira militar e são frequentemente cobrados em concursos públicos voltados para instituições militares, como o concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos estudar as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, além das diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas brasileiras são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. De acordo com a Constituição Federal, essas instituições são organizadas com base na hierarquia e na disciplina e possuem como missão principal a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, a garantia da lei e da ordem. As normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas estão previstas principalmente na Lei Complementar nº 97, de 1999, que estabelece os princípios fundamentais para o funcionamento dessas instituições e define as diretrizes para sua atuação. No que se refere à organização, a legislação estabelece a estrutura básica das Forças Armadas e a distribuição de competência entre os diferentes órgãos responsáveis pela defesa nacional. O Presidente da República exerce a função de comandante supremo das Forças Armadas, sendo responsável pela direção superior das atividades relacionadas à defesa do país. O Ministério da Defesa, por sua vez, atua como órgão responsável pela coordenação e supervisão das atividades das três Forças Armadas. Cada uma das Forças Armadas possui sua própria estrutura de comando e organização interna, adequada às características de suas missões específicas. A Marinha é responsável principalmente pela defesa do território marítimo brasileiro, pela proteção das vias de navegação e pela atuação em operações navais. O Exército possui como missão principal a defesa do território terrestre e a atuação em operações militares terrestres. Já a Aeronáutica atua na defesa do espaço aéreo brasileiro e na condução de operações aéreas. Agora vamos falar sobre o preparo das Forças Armadas. O preparo corresponde ao conjunto de atividades destinadas a garantir que as Forças Armadas estejam prontas para cumprir suas missões constitucionais. Esse preparo envolve treinamento militar, desenvolvimento de capacidades operacionais, planejamento estratégico,
aquisição e manutenção de equipamentos e realização de exercícios militares. O preparo das Forças Armadas também inclui atividades relacionadas à formação e capacitação dos militares, garantindo que os profissionais estejam preparados para enfrentar diferentes tipos de operações e desafios relacionados à defesa nacional. Outro aspecto importante é o emprego das Forças Armadas. O emprego corresponde à utilização efetiva das forças militares em determinadas operações ou missões. O emprego pode ocorrer em diferentes contextos, como em operações de defesa da soberania nacional, em missões de cooperação internacional, em operações de ajuda humanitária ou em situações de apoio às autoridades civis. Entre as situações previstas na legislação está o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, conhecido pela sigla GLO. A garantia da lei e da ordem é uma situação excepcional, na qual as Forças Armadas podem ser empregadas para atuar na preservação da ordem pública e da segurança da população quando os instrumentos tradicionais de segurança pública se mostram insuficientes. Esse emprego ocorre sempre por determinação do Presidente da República e deve obedecer às condições e limites estabelecidos pela legislação. As operações de garantia da lei e da ordem possuem caráter temporário e são utilizadas em situações específicas nas quais existe grave perturbação da ordem pública. Nessas situações, as Forças Armadas podem atuar em apoio às forças de segurança pública, como polícias militares, polícias civis e outras instituições responsáveis pela segurança interna. Durante as operações de GLO, os militares podem exercer determinadas funções relacionadas à manutenção da ordem pública, sempre respeitando os limites estabelecidos pela legislação e pelos direitos fundamentais. As diretrizes para o emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem incluem regras claras sobre comando, controle, planejamento e coordenação das operações. Essas diretrizes também estabelecem procedimentos para garantir a atuação integrada entre as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. É importante destacar que o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem não substitui permanentemente as instituições de segurança pública. Trata-se de uma medida excepcional utilizada apenas quando necessário para restabelecer a normalidade institucional e garantir a segurança da população. Portanto, compreender as normas que regulam a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, bem como as diretrizes relacionadas às operações de garantia da lei e da ordem, é fundamental para entender como essas instituições atuam na defesa do país e na preservação da ordem constitucional. Esses temas são frequentemente cobrados em concursos militares e fazem parte do conhecimento essencial para quem deseja ingressar nas Forças Armadas, especialmente no concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos estudar dois temas importantes relacionados à atuação e à organização da Marinha do Brasil: a Patrulha Naval e os Distritos Navais. Vamos começar pela Patrulha Naval. A Patrulha Naval é uma das atividades operacionais realizadas pela Marinha do Brasil com o objetivo de garantir a segurança, a soberania e a fiscalização das águas sob jurisdição brasileira. Essa atividade está diretamente relacionada à proteção dos interesses do Estado brasileiro no ambiente marítimo, especialmente na chamada Amazônia Azul, que corresponde à extensa área marítima sob responsabilidade do Brasil. A patrulha naval envolve um conjunto de operações realizadas por meios navais, em alguns casos, também por meios aéreos, com a finalidade de monitorar, fiscalizar e proteger as águas jurisdicionais brasileiras. Entre os principais objetivos da patrulha naval está a prevenção e repressão de atividades ilícitas no mar, como contrabando, tráfico de drogas, pesca ilegal, pirataria, poluição marítima e outras práticas que possam ameaçar a segurança ou os recursos naturais do país. Durante as operações de patrulha naval, embarcações da Marinha podem realizar abordagens a navios e embarcações suspeitas, verificar documentação, fiscalizar cargas e garantir que as normas marítimas estejam sendo cumpridas. Essas operações são realizadas de acordo com a legislação nacional e com normas do direito internacional aplicáveis à navegação marítima. A patrulha naval também possui papel importante na proteção dos recursos naturais presentes no mar, especialmente nas áreas de exploração econômica, como regiões de exploração de petróleo e gás natural na plataforma continental brasileira. Além disso,
Essas operações contribuem para a proteção da vida humana no mar, pois as unidades da Marinha podem prestar apoio em situações de emergência, busca e salvamento de embarcações ou pessoas em perigo. Agora vamos falar sobre os distritos navais. Os distritos navais são divisões administrativas e operacionais da Marinha do Brasil responsáveis pela coordenação das atividades navais em determinadas regiões do território nacional. Devido à grande extensão do litoral brasileiro e à importância estratégica das águas sob jurisdição nacional, a Marinha organiza sua estrutura territorial por meio desses distritos, facilitando o planejamento, a coordenação e a execução das operações navais. Cada distrito naval possui uma área geográfica de responsabilidade e é comandado por uma autoridade naval responsável por coordenar as atividades militares e administrativas naquela região. Entre as responsabilidades dos distritos navais estão a execução de operações navais, a supervisão das organizações militares subordinadas, o apoio logístico às unidades da Marinha e a coordenação de atividades relacionadas à segurança da navegação. Os distritos navais também possuem papel importante na implementação das atividades de patrulha naval, na fiscalização marítima e na proteção dos interesses do Brasil no mar. Além das funções operacionais, os distritos navais também participam de atividades relacionadas à cooperação com outros órgãos governamentais, especialmente em operações que envolvem segurança marítima, proteção ambiental e apoio à população em situações de emergência. A estrutura dos distritos navais permite que a Marinha do Brasil mantenha presença constante em diferentes regiões do país, garantindo maior capacidade de resposta a ameaças ou situações que exijam a atuação das forças navais. Portanto, compreender o funcionamento da patrulha naval e a organização dos distritos navais é fundamental para entender como a Marinha do Brasil exerce suas atividades de fiscalização, defesa e proteção das águas sob jurisdição nacional. Esses temas são extremamente relevantes para quem se prepara para o concurso da Marinha do Brasil, pois fazem parte da estrutura operacional e administrativa da instituição. Agora vamos estudar um tema importante para a interpretação e aplicação das normas jurídicas: as súmulas vinculantes, as súmulas e os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para compreender esse assunto, primeiro precisamos entender o papel dos tribunais superiores dentro do sistema jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, conhecido pela sigla STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro e possui como principal função a guarda da Constituição Federal. Isso significa que o STF é responsável por interpretar a Constituição e decidir questões relacionadas à constitucionalidade das leis e atos do poder público. Já o Superior Tribunal de Justiça, conhecido pela sigla STJ, possui a função de uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o território nacional. O STJ atua garantindo que as leis federais sejam aplicadas de forma uniforme pelos tribunais do país. Dentro desse contexto surgem as súmulas. As súmulas são enunciados que sintetizam o entendimento consolidado de um tribunal sobre determinado tema jurídico. Essas súmulas são elaboradas quando os tribunais passam a decidir repetidamente casos semelhantes da mesma forma, consolidando uma interpretação estável sobre determinada matéria. O objetivo das súmulas é proporcionar maior segurança jurídica, padronizar decisões judiciais e orientar magistrados, advogados e demais operadores do direito. Agora vamos falar sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes possuem uma característica especial dentro do sistema jurídico brasileiro. Elas foram criadas pela Emenda Constitucional número 45, conhecida como Reforma do Judiciário. As súmulas vinculantes são editadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal quando existe entendimento consolidado sobre determinada questão constitucional e quando há necessidade de uniformizar a interpretação da Constituição. A principal característica das súmulas vinculantes é que elas possuem efeito obrigatório. Isso significa que todos os órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública direta e indireta devem seguir o entendimento estabelecido nessas súmulas. Caso alguma autoridade pública descumpra uma súmula vinculante, é possível apresentar uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento do entendimento estabelecido. Além das súmulas vinculantes,
Existem também as súmulas comuns do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Essas súmulas não possuem efeito vinculante obrigatório, mas possuem grande influência na interpretação das leis e são frequentemente utilizadas pelos tribunais inferiores como referência para suas decisões. Elas representam entendimentos consolidados sobre diversos temas jurídicos e ajudam a orientar a aplicação das normas no sistema jurídico brasileiro. Outro instrumento importante são os informativos de jurisprudência. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça publicam regularmente informativos que apresentam resumos das decisões mais relevantes tomadas por esses tribunais. Esses informativos divulgam os entendimentos mais recentes da jurisprudência sobre diversos temas jurídicos, permitindo que operadores do direito e estudantes acompanhem a evolução da interpretação das leis. Os informativos são especialmente importantes para quem estuda para concursos públicos, pois muitas questões de prova são elaboradas com base em decisões recentes divulgadas nesses materiais. Portanto, compreender o funcionamento das súmulas vinculantes, das súmulas do STF e do STJ e dos informativos de jurisprudência é fundamental para acompanhar a evolução da interpretação do direito no Brasil. Esses instrumentos ajudam a garantir maior uniformidade nas decisões judiciais e orientam a aplicação das normas jurídicas em todo o país. Com isso, chegamos ao final da nossa série de aulas sobre direito administrativo militar dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil, aqui no canal Astra Educa. Ao longo dessas aulas estudamos temas fundamentais para compreender a estrutura administrativa das Forças Armadas, como o Estatuto dos Militares, o sistema disciplinar, o serviço militar, a organização da Marinha, o sistema de proteção social dos militares, além das normas que regulam a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Esses conteúdos são muito importantes para entender o funcionamento institucional da carreira militar e aparecem com frequência em concursos voltados para as Forças Armadas, especialmente nos editais da Marinha do Brasil. Agora é muito importante que você revise os principais pontos estudados, consolide os conceitos mais importantes e mantenha constância na sua preparação. No próximo conjunto de aulas do canal Astra Educa, vamos iniciar uma nova disciplina do edital, Direito Internacional. Portanto, siga para a próxima série de vídeos e continue avançando nos seus estudos rumo à aprovação no concurso da Marinha do Brasil. Nos vemos na próxima aula.